Olá, turma. Sou o professor Raimundo Nonato, nosso componente curricular Ciências Naturais, turma, quarta etapa EJA do ensino fundamental, tema, o sistema digestório. O sistema digestório é composto pelos principais órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e ânus. Também nesse sistema existem algumas glândulas anexas que contribuem para o processo também da digestão, juntamente com os órgãos desse sistema. Então temos o pâncreas, o fígado e também nós temos as glândulas salivares. O alimento ele percorre um trajeto juntamente passando pelos principais órgãos. A partir do momento que você coloca esse alimento na boca, começa o processo da mastigação e quando você realiza o processo da deglutição, que é engolir o alimento. Então esse alimento vai percorrer um trajeto. Esse trajeto faz com que ele passe pelos principais órgãos e os órgãos ajam de forma específica para que esses nutrientes possam chegar até a célula. Esse caminho que esse alimento percorre é o sistema digestório, sendo que cada parte dele tem um trabalho diferente, ou seja, um trabalho específico para levar os nutrientes às células. A boca é o primeiro órgão desse sistema digestório. É nela que começa a digestão. As glândulas salivares, ela libera a saliva. Na saliva contém enzimas digestivas que já atuam na quebra de alguns nutrientes. A partir do momento que esse alimento tem a ação da saliva, quando ele é triturado e cortado pelos dentes, esse alimento ele vai ser chamado de bolo alimentar. A saliva que é misturada aos alimentos, ela é produzida principalmente pelas glândulas salivares. Aqui na imagem nós vemos a localização das principais glândulas salivares: a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. A faringe é um canal que fica no final da garganta e empurra os alimentos para o esôfago. Nós vemos aqui na imagem a localização da faringe. O esôfago é um tubo que leva os alimentos até o estômago, fazendo os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos são pequenas contrações que vão empurrar esse bolo alimentar até o estômago. O estômago é um órgão que recebe o alimento do esôfago. Ele fica fazendo movimentos e solta o suco gástrico para continuar amassando e desmanchando os alimentos. Ao final, essa mistura se chama quimo. O suco gástrico ele é meio ácido e ele atua principalmente na quebra dos nutrientes que estão contidos nesse alimento ao chegar no estômago. O fígado é uma glândula anexa e é o órgão que produz a bile. A bile é um líquido esverdeado que tem função principal de atuar na quebra das gorduras, que são moléculas bem grandes. A quebra dessas moléculas de gordura em partes bem menores facilita a absorção desses nutrientes pelas células. A bile que é produzida pelo fígado, ela vai ficar armazenada na vesícula biliar, ou seja, essa vesícula biliar, ela tem a função de armazenar a bile e liberar de forma contínua esse líquido na quebra dos nutrientes, principalmente das gorduras nos alimentos. O pâncreas também é uma glândula anexa que produz o suco pancreático, que tem a função principalmente de auxiliar no processo da digestão nesse sistema. O intestino delgado, ele recebe o quimo, o suco pancreático e a bile. Além disso, ele mesmo produz o suco intestinal. Estes transformam os nutrientes. Essa mistura líquida chama-se quilo. A seguir, os nutrientes eles são absorvidos e passam para o sangue, que os leva para todo o corpo. Então, a partir do momento que esse alimento ele entra na boca, ele já sofre a ação das enzimas da saliva, ele vai ser empurrado pelo esôfago, chega até o estômago, vai sofrer novamente quebra e a partir do momento que esse alimento, ele chamado de bolo alimentar, sofre a ação tanto do suco pancreático, também recebe a ação da bile, a ação do suco intestinal, quando ele chega até o intestino, ele vai ser chamado de quilo. O intestino grosso recebe do intestino delgado um líquido que contém os restos de alimentos que não foram aproveitados. A partir do momento que o intestino grosso ele reabsorve a água e os sais minerais, o que sobra é chamado de fezes, e essas fezes elas vão ficar no reto até elas serem eliminadas. O ânus ele tem a função principalmente de expulsar, ou seja, eliminar as fezes do corpo. Aqui nós vemos a localização do reto e também nós vemos a localização do ânus, que é a última parte do intestino grosso. O sistema digestório apresenta algumas doenças. As doenças do sistema digestório têm duas causas principais. A primeira são os maus hábitos alimentares, ou seja, comer muitos doces, muitas frituras, comer a toda hora, não comer. Ou seja, essas ações ocasionam, por exemplo, doenças como gastrite, úlcera e diabetes.
A segunda causa é a contaminação. Alimentos que vêm com micróbios e não são bem lavados e cozidos, comer com as mãos sujas, roer unhas, isso contribui também para que possa surgir algumas doenças, como por exemplo a teníase, a diarreia, a ascaridíase, ou seja, a lombriga, e faz com que esse sistema deixe de funcionar de forma correta. Para que nosso sistema digestório funcione de forma correta, devemos adotar alguns hábitos importantes. Então, precisamos ter uma alimentação variada e balanceada, ou seja, comer os 3 grupos alimentares, comer cereais, carboidratos, frutas, que são muito importantes para o bom funcionamento desse sistema, e evitar alimentos nocivos como açúcar, frituras, carnes gordurosas e muito sal. Cozinhar bem os alimentos que podem conter micróbios, ou seja, cozinhar bem a carne, o frango, ovos. Devemos também higienizar os alimentos, ou seja, lavar, filtrar a água e ferver o leite. Também precisamos manter a higiene do corpo, principalmente das mãos, boca, escovação dos dentes. Devemos guardar na geladeira as frutas, verduras, hortaliças, queijos, carnes e ovos, para que esses mesmos não estraguem quando estão expostos ao ambiente. Então, pessoal, nós vimos nessa aula o sistema digestório, seus principais órgãos e suas funções, e também vimos que os maus hábitos que mantemos podem fazer com que ocasione doenças nesse sistema, e também vimos os hábitos que devemos ter, e só assim esse sistema possa funcionar de forma eficiente no nosso corpo. Até mais, pessoal!